Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso quinto webinar. Para quem não me conhece e não participou do evento ontem, o meu nome é Graziela e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Como nós comentamos ontem, nós estamos em uma dinâmica um pouco diferente, de 5 dias de eventos sobre o mercado de insumos, para abordar em mais profundidade cada tema, considerando o atual cenário que nós encontramos. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, como vocês observaram ontem, até mesmo a Juliana e a Bárbara comentaram, eles trouxeram impactos sobre o mercado de ácido sulfúrico e também terá influências no mercado de diesel. E para isso, eu convidei o Rafael Soares, o chefe da mesa de diesel aqui na IEB, para falar sobre a precificação do mercado de diesel. Seja bem-vindo, Rafa. Bom dia, Graziela. Bom dia a todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês em mais um webinar para falar sobre esse mercado, né, de combustíveis, de petróleo, de diesel, que está sofrendo cada vez mais com esse conflito, né, mas, além disso, outros fatores que estão impactando no preço do petróleo, né? Então, espero que vocês gostem da nossa apresentação e que seja de grande valor, né, para vocês tomarem as decisões, né, e a estratégia futura nesse mercado bastante instável. Obrigada, Rafa. Lembrando a todos vocês que, assim como nos outros eventos, vocês podem interagir conosco clicando no botão logo abaixo do vídeo, deixando a sua pergunta e ao final da apresentação nós responderemos. Rafa, o mercado de diesel ele tem sofrido impactos diretos do atual contexto geopolítico. Quais alterações a gente deve olhar aí na precificação do diesel? Ótimo, Graziela. Sim, vai ser muito importante, né, a gente entender a precificação e como isso vai impactar no preço do diesel para tomar as decisões, né? E hoje a gente vai ver que não só o conflito pode impactar nesse preço futuro do petróleo e do diesel aqui no Brasil. E para a gente começar a falar disso, nesse primeiro slide, eu gostaria de mostrar para vocês o comportamento, principalmente da oferta e da demanda, numa série histórica aí desde novembro 19. Nesse gráfico, vocês podem ver em laranja a demanda mundial por petróleo e na curva em azul a oferta mundial. E essa sombra, né, verde embaixo, os casos de Covid. Por que eu trouxe aí os casos de Covid, né? Pode ser que pareça até claro, mas esse gráfico mostra com precisão o como que qualquer alteração de movimentação a nível global impacta na oferta e na demanda e, por consequência, depois no preço do petróleo e depois, aqui no Brasil, no preço do diesel. Nós vemos que desde o começo, né, da série, depois da pandemia, em abril 20, né, quando tivemos aquele susto de queda acentuada de demanda por combustíveis, por petróleo, a oferta ela caiu logo em seguida, questão de um mês depois, tentando ajustar ali o comportamento das duas variáveis, e desde então a oferta nunca esteve acima da demanda a nível global. Né? Tudo isso porque a flexibilização de cortes que aconteceram ali entre abril e maio, ela sempre foi abaixo do que a recuperação econômica, né, o retorno das flexibilizações do Covid realmente aconteceram. Além disso, nós tivemos do lado da oferta um aumento também na extração de petróleo nos Estados Unidos em algumas regiões. Então, além da flexibilização da OPEP, também tivemos esse outro fator da oferta que contribuiu para o aumento dessa variável até então. Realmente, né, do lado da demanda, nós tivemos a flexibilização e, novamente, né, o retorno da economia mundial. Mas o que eu quero chamar mais atenção nesse gráfico, né, e aí vocês vão entender um pouco mais à frente, é como a oferta e a demanda elas oscilam rapidamente quando temos um pico de Covid, né? Aqui entre outubro, novembro, dezembro e janeiro tivemos o aumento da primeira onda e logo depois a demanda reduziu e a oferta se ajustou no mês seguinte. Novamente, entre março, abril e maio, outra onda a nível mundial e a demanda reduziu novamente. Entre agosto e setembro, mais uma onda e mais uma redução. E agora, no final de 21, começo de 22, com a Ômicron estourando em algumas regiões, tivemos outro reposicionamento de demanda a nível mundial. Então, isso aqui mostra que esse comportamento, né, ele é muito
vulnerável a essas mudanças, né, de oferta e demanda. Então, hoje, o comportamento que a gente está enxergando, além das questões da guerra na Ucrânia e na Rússia, que é o que está todo mundo olhando, nós temos também outros fatores que nós precisamos olhar para monitorar o que vai acontecer com o preço do combustível lá na frente. Então, já vou adiantando que o Covid ainda vai direcionar principalmente o preço do petróleo daqui para frente, em alguns momentos. Quando nós olhamos isso, basicamente, no preço do petróleo, vemos novamente a redução que teve aqui no começo da pandemia, né, atingindo a mínima dos últimos anos, né, da série histórica, mas também a estabilização de preço em momentos onde a oferta reduz, juntamente com a demanda. Então, há uma estabilização ali, tivemos isso ali em setembro de 20, tivemos em março, abril 21, tivemos novamente entre julho e agosto de 21, tivemos no final do ano passado, né? Então, novamente, né, temos o aumento no preço do petróleo, mas esses ajustes de oferta e demanda são o que trouxeram esse preço nesse momento. Agora, nesse começo de conflito, o preço do petróleo já bateu os US$ 140, né? E nas especulações que aconteceram no início do conflito, né, com as sanções sendo colocadas pelo Ocidente à Rússia, alguns tinham sinalizado até bater 300, né, 180, US$ 300, de acordo com esse fornecimento que poderia ser finalizado por conta do conflito. Mas, novamente, veio a semana passada mais uma onda de Covid lá na China, né? Uma das maiores desde o início da pandemia lá no país asiático, e isso fez novamente outras especulações do lado da demanda e o preço do petróleo voltou a cair, né? Então, é importante nós percebermos que o conflito está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, mas o lado da demanda ainda está sendo muito olhado com conservadorismo, né? Porque todo mundo ficou preocupado com essa redução muito forte que teve no petróleo lá no início da pandemia. Então, sempre quando tem uma movimentação grande em algum país consumidor, como a China, isso acabou impactando. Então, o petróleo saiu, né, de 140 em uma semana e meia, duas, ele já estava novamente abaixo dos US$ 100. Essa semana, a China já começou a se reposicionar em relação à sua flexibilização na produção fabril, né, na logística, né, eles não estão tão restritos quanto era esperado na semana passada, e o preço do petróleo voltou a subir novamente, né, hoje operando na casa dos US$ 116, né, ontem próximo da casa dos US$ 112 também. Tudo isso por conta de um retorno de uma demanda mais forte, né, então por conta dessas novas notícias da China e também pelo conflito propriamente dito. O que é importante a gente também deixar claro, né, é como é que fica a oferta durante esse conflito. Nós temos que entender que a oferta, né, a disponibilidade de petróleo lá na Rússia, ela não mudou, eles não fecharam refinarias, né, eles não fecharam a sua produção. O que aconteceu foi que algumas produtoras mundiais saíram, né, daquele país e outros produtores mundiais, né, refinarias, traders, estão muito resistentes a fazer compras de petróleo russo, né? Então, isso faz com que a oferta mundial fique virtualmente abaixo. Só que o único país, por enquanto, que restringiu realmente a importação de petróleo da Rússia foi os Estados Unidos. Quais movimentos que estão sendo feitos para suprir essa oferta de petróleo que possa acarretar em redução de produção a nível mundial? Os Estados Unidos já teve conversas com a própria Venezuela, né, que sofre sanções para oferecer, né, fornecer produtos a nível mundial, e também os Estados Unidos já voltou às conversas com a própria OPEP, um dos grandes produtores aí de petróleo a nível mundial, mas ela também está ligada à Rússia, né? Então temos uma questão política um pouco difícil aí da OPEP voltar a produzir ou até mesmo flexibilizar em uma quantidade um pouco maior de petróleo para conseguir suprir essa oferta restrita da Rússia, que é um dos grandes produtores e fornecedores mundiais de petróleo. E
Por terceiro, né, nós temos o Irã, que também tem sanções colocadas pelo Ocidente, que não pode fornecer o petróleo, né, ele tem uma quantidade bastante volumosa de produção, capacidade de produção diária, mas realmente precisa que essas sanções sejam retiradas para que ela consiga fornecer petróleo para o mundo. Então, tem muitas questões políticas envolvidas nesse aumento, né, de produção nos outros países para que o preço do petróleo, né, a disponibilidade de petróleo esteja ok, né, para esse crescimento econômico que a gente está vendo. Muitas oscilações e possibilidades de alteração no preço do petróleo. Que tipo de impacto que a gente vai ver aqui no mercado nacional sobre o preço do diesel? Muito bem colocado, Grazi, e eu trouxe esses slides justamente, né, para a gente criar esse contexto para vocês, né? Nós somos um grande produtor de petróleo, né? Nós exportamos grande parte do petróleo, né? As exportações nossas de combustível, né? De petróleo é grande, mas nós também importamos. E aí, como em 2016 a Petrobras colocou em prática, né, a sua política de paridade de preço, os preços praticados lá fora estão muito correlacionados ao que nós praticamos aqui dentro, né? Então, o petróleo está muito correlacionado ao diesel internacional, que, por consequência, está ligado ao diesel doméstico. Então, quando olhamos esses gráficos, é possível perceber que no mês a mês, né, na média do mês a mês, o preço praticado pela Petrobras está muito em linha com o que é praticado lá fora. Temos algumas janelas, né, aqui, onde a média importação ainda ficou relativamente acima do preço praticado aqui no Brasil, mas foi realmente por estratégia da própria Petrobras, né, no período, não fazer reajustes, porque ele sabe que em algum momento vai mudar. Isso é importante eu trazer aqui, porque, como eu comentei, o preço, né, essas commodities, elas oscilam muito em momentos de incerteza, né? A taxa de câmbio em uma semana estava 5,20, ontem já fechou 4,94, o petróleo sai de 140 e fecha em 99, né? O Covid lá na China em uma semana é lockdown, na outra semana já estão flexibilizando, então nós estamos passando por um momento de mercado onde as tomadas de decisão estão cada vez mais curtas para serem feitas, né? A previsão a longo prazo está cada vez mais difícil. Então, fazer esse monitoramento dos impactos facilita muito na hora de enxergar e tomar uma decisão. Então, a Petrobras também faz isso na hora de fazer os seus reajustes. Aqui, entre setembro e outubro, também tivemos um aumento de preço, onde a Petrobras não repassou na sua totalidade, né? E agora, entre fevereiro e março, também um aumento significativo, e a Petrobras não passou a sua totalidade. Tivemos um reajuste de quase 80 centavos no diesel, né? E teríamos ainda espaço, quando o petróleo bateu 140, de um aumento ainda maior. Só que tivemos ainda um conservadorismo ainda no repasse. Nesse momento, com a redução da taxa de câmbio a 4,94 e o petróleo oscilando ali na casa dos 110, 112, o preço da paridade, né, ela está muito próxima do preço praticado aqui no Brasil. Então, isso faz com que a Petrobras não tenha tanto espaço a mais para fazer um repasse para cima, né, mas também ainda não está abaixo do preço praticado no Brasil. O preço paridade não está abaixo ainda. Então, provavelmente a Petrobras ainda mantenha 1 ou 2 semanas com um preço fixo do diesel A. E de que forma que a gente pode acompanhar esses movimentos de mercado, ou quais fatores a gente precisa acompanhar para poder monitorar a precificação de diesel aqui no Brasil, Rafa? Perfeito, Grazi. Tem alguns pontos que são muito importantes, eu já dei, né, alguns comentários sobre eles, mas vamos falar um pouquinho mais de cada um. Primeiramente, são os impostos, né? Os impostos fazem parte de uma grande parcela do preço que nós pagamos aqui no diesel nacional, e o governo já adotou algumas medidas para segurar esse aumento de preço que está acontecendo desde lá de dezembro, fevereiro, né? Então, nós já tivemos o congelamento do ICMS em todos os estados, lembrando que o ICMS ele era variável, né? Ele oscilava de acordo com o PMPF, uma parcela do PMPF, e em cada estado era diferente. Agora, nós temos um valor fixo para uma fixação dos valores nos estados. E também a taxação a zero do PIS e COFINS até dezembro de 2022, também uma medida que deve contribuir aí em torno de 30 a 40 centavos de acordo com a região
no preço final do diesel B. Então, essa foi uma medida adotada, mas ela acaba não pegando todo esse aumento que a gente teve de combustível, como eu comentei, né? O petróleo saiu ali do final do ano passado de 70, 80 dólares, bateu 110, 112, por mais que a taxa de câmbio tenha ficado praticamente estável até redução. Outros conflitos, né? Hoje, a mídia, né, nós estamos acompanhando o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas tem outros conflitos acontecendo em algumas outras regiões produtoras que podem impactar a qualquer momento no preço do combustível, né, do petróleo. Como essa semana, né, o Emirados Árabes foi atacado por um grupo e uma de suas refinarias teve que ser fechada, né? A produção lá ela foi paralisada por um momento, mas é importante a gente acompanhar não só o foco principal que está na Rússia e Ucrânia, mas também outras regiões que a qualquer momento, né, um conflito errado ali, algum míssil enviado de uma forma errada pode acarretar em um outro conflito ou até mesmo a paralisação de algum oleoduto ou alguma refinaria importante da região dos Emirados Árabes, né, da Arábia Saudita. As variantes do Covid-19 também é um ponto muito importante para a gente acompanhar. Nós já estamos passando por momentos aqui no Brasil, né, de retirada das máscaras, né, uma boa parte da população vacinada, mas em algumas regiões do mundo, os casos ainda estão em alta, né, como na China, que ocasionou esse alvoroço aí de redução de demanda e, por consequência, a diminuição no preço do petróleo. Então, nós precisamos monitorar ainda o Covid, por mais que nós estamos mais tranquilos aqui no Brasil. E, por último, os estoques dos Estados Unidos, né? Os estoques dos Estados Unidos também é um direcionador bastante importante quando os Estados Unidos eles divulgam, né, o nível de estoque deles, eles direcionam muito o preço do petróleo. Atualmente, com o fornecimento, né, os Estados Unidos está fornecendo petróleo para a Europa, né, contribuindo, já que a Rússia era um dos grandes fornecedores de energia, né, da matriz energética da Europa, os Estados Unidos também está contribuindo para fornecer essas commodities para a Europa. Os estoques dos Estados Unidos estão na mínima desde 2008, né, esses estoques eles são sazonais, né, eles em momentos de crise aumentam significativamente, mas depois eles consomem rapidamente também esse estoque. Nesse momento eles estão com um estoque reduzido, né, se a demanda realmente continuar e a gente não ter um suprimento mundial que possa cobrir esses dois gaps, o preço do petróleo deve voltar a subir novamente. E Rafa, todos esses pontos que você trouxe, né, muitos aí indicando ainda possibilidades de aumento ou alterações no preço, você vê algum tipo de cenário que possa reduzir o preço dos combustíveis? Infelizmente, esses cenários eles são um pouco menos prováveis de acontecer, mas vamos pensar juntos aqui que facilita muito para vocês, né, na hora de monitorar o mercado, o que está acontecendo lá fora e como que vai impactar aqui no preço do diesel. Nós vimos que o preço do diesel ele está muito relacionado à paridade. Aqui no mercado nacional, para que isso aconteça, realmente a Petrobras precisa fazer uma mudança no acompanhamento da paridade internacional dela. E como vimos, né, nesse histórico, ela está fazendo muito bem, né? Ela está fazendo o acompanhamento. Então, para que isso reduza, ele vai ter que mudar a sua política de paridade. Lá fora, a gente precisa acompanhar novamente os conflitos. Entre a Rússia e a Ucrânia é um deles, só que nós também temos que entender que mesmo a guerra finalizando, né, o que está difícil de prever que vai acontecer rapidamente, já que as questões diplomáticas entre Ocidente e Rússia estão cada vez mais difíceis, mas mesmo eu também algumas notícias dizendo, né, que a Rússia está com falta de alimentos já, de combustíveis, ainda é muito incerto esse mercado, né, esse conflito. Então, não há previsão de que isso vai acabar tão cedo, muito menos as próprias sanções, né? Nós entendemos que finalizando a guerra, as sanções na sua grande maioria não vai acabar de um dia para outro, principalmente o fornecimento ali de petróleo para a Europa e para os outros países voltarem a comprar da Rússia. E também os conflitos ali no Emirados Árabes, né, ali ficar estável. Outro ponto é a OPEP voltar a produzir uma flexibilização um pouco maior do que é previsto. Atualmente, a OPEP ela vem aumentando 400 mil barris por dia de petróleo, né, todo mês eles aumentam 400 mil barris dia, e isso já está fazendo com que a produção
esteja mais próxima do que era a oferta antes da paridade. Pelas nossas contas, né, nossa previsão, a OPEP ela vai voltar a produzir no mesma quantidade que ela produzia antes da pandemia, próximo a junho, julho, ou seja, ela ainda está abaixo do que ela produzia antes da pandemia. E também o como que ela vai direcionar, né, as conversas dela com a Rússia para poder flexibilizar ou não essa produção. E a outra é justamente a derrubada das sanções em países como a Venezuela e o Irã, para que eles voltem a produzir. Então, esses fatores, sim, podem fazer com que o preço, a oferta aumente e o preço do petróleo volte a cair, e aí sim impactar aqui no mercado doméstico em redução. E aqui dentro também temos a taxa de câmbio, né? Ela faz parte do preço do combustível, mas ele reduzindo também pode diminuir o preço do diesel não tão rapidamente quanto o preço do petróleo lá fora. Infelizmente, o cenário ainda é de estabilidade ou até mesmo de alta de preço dos combustíveis, mas como eu disse, está tudo muito incerto, né? Monitorar esse mercado e ter um histórico de preço como nós temos, estar preparados, né, para que uma movimentação seja feita, a gente entenda até que nível o preço pode chegar, é muito importante para tomar essa decisão, né, de compra e tomar um posicionamento em relação a compras futuras. Perfeito, Rafa. Obrigada aí pelas considerações. Agora nós vamos abrir o espaço para perguntas. Se você ainda não fez a sua pergunta, é só clicar no botão logo abaixo do vídeo. Nós já temos algumas aqui. A primeira pergunta, Rafa, pode faltar diesel no mercado brasileiro? Sim, essa é uma pergunta que muitos nos fazem, né? Justamente por conta dessas incertezas que estão na produção mundial de petróleo. Lembrando que em alguns momentos, no final do ano passado, né, quando nós tivemos aquele aumento no preço do diesel importado e a Petrobras ficou em um patamar mais estável, nós tivemos em alguns momentos falta, né, escassez de fornecimento de diesel A, o diesel B, no caso, por alguns produtores que ficaram no spot. Isso pode acontecer novamente, né? Nós estamos em um cenário muito parecido. As importadoras estão com preços lá fora, pelo menos estavam até a semana passada, um preço lá fora acima do praticado aqui no Brasil, e isso não encorajava muito a importação, né? Então, isso podia, sim, trazer a uma falta de produto. Nesse momento, né, com a paridade praticamente equivalente, pode voltar aos produtores, né, aos distribuidores importarem novamente, porque eles não vão ter um revés negativo aqui dentro. Mas o grande impacto realmente aí talvez um médio prazo é se a produção mundial de petróleo vai ser suficiente para produzir combustível, né? Até então a gente está com potencial de que sim, mas se esse conflito se manter por mais longo prazo, teremos sim problemas. Obrigada, Rafa. Nós temos mais uma pergunta aqui. Fazer contrato com as distribuidoras neste momento é uma opção? Nesse momento de incerteza, é uma boa opção, sim, justamente para mitigar esses problemas de fornecimento, né? Como eu comentei, alguns produtores, né, finais, consumidores finais que ficaram no spot nesses momentos acabaram ficando sem produto, mas nós reforçamos que é importante, né, monitorar o mercado para que os repasses que são feitos pelas distribuidoras ao cliente final sejam feitos de acordo com o repasse lá do diesel A, com o repasse do biodiesel, com o repasse dos impostos, né, para que na ponta você realmente pague o preço coerente com o que você foi negociado. Nós temos mais uma pergunta aqui. Para o setor sucroalcooleiro, construir tanques com maior capacidade é uma saída para amenizar estes impactos, tanto de preço como de falta de produto? Sim, estoques principalmente para usinas, né, que tem um consumo bastante grande e quando falta diesel, ela impacta em toda a sua produção, né, em toda a sua capacidade, é uma possibilidade. O que a gente precisa enxergar é fazer realmente um case, né, de quanto o investimento que você vai fazer nessa tancagem vai ser possível, né, o quanto que você vai poder cobrir com essa tancagem a mais. Nós vemos, né, nas usinas que o pessoal tem tanques para, no máximo, uma semana. Então, isso é muito estreito nessa janela de fornecimento, né, de estocagem. Mas, sim, é uma saída para amenizar os impactos. O que a gente precisa entender, né, a gente recomenda fazer realmente o case de quanto que você vai ficar coberto. Mas, nesses momentos de incerteza que a gente passou nesses últimos 2 anos, quem tinha
um período mais tempo de estoque, acabou ficando um pouco mais tranquilo, né? E aproveitar também esse período, né, geralmente de entre safra, que o consumo é mais baixo, para ficar mais estocado. Nós temos mais uma pergunta aqui, Rafa. Poderia explicar a diferença do WTI para o Brent e também como, quando é dito que somos autossuficientes na produção, mas mesmo assim precisamos importar? Certo, uma boa pergunta, né? O WTI, ele é o petróleo vendido, né, no Texas, né, nos Estados Unidos, né, aqui no continente americano. E o Brent é o petróleo comercializado a partir da Europa, né? É todas as vendas que ocorrem lá na Europa. Então, a diferença é essa. A gente viu ali nos meus slides que eles seguem praticamente a mesma tendência, né? O que é o WTI, um pouco, né? Alguns dólares, né, alguns centavos de dólar, um pouco mais baixo que o próprio petróleo da Europa, do Brent. Em relação ao que a gente, né, o que nós somos autossuficientes na produção, é que realmente temos uma produção bastante agressiva, né, de petróleo aqui no Brasil, né, nós temos uma quantidade no pré-sal, né, na bacia de Santos, então sim, nós temos uma produção grande, mas nós também temos que entender que o nosso petróleo, ele é diferente, né, ele tem uma composição diferente do ideal para a gente aqui, né, nós temos um petróleo muito baixo de enxofre, então isso faz com que o nosso petróleo seja bem visto no mercado internacional, para a produção de alguns outros combustíveis. E também da própria característica física dele na hora de fazer os destilados, né, para fazer os finos que a gente consome. Então, por mais que nós sejamos autossuficientes na produção de petróleo, na hora de refinar, nós não temos uma capacidade suficiente para atender. Então, em alguns momentos, sim, a gente precisa importar, mesmo a gente exportando grande quantidade de petróleo para o mercado internacional. Obrigada, Rafa. Temos mais uma pergunta aqui. Consigo ter acesso ao material apresentado ontem e o apresentado hoje, né? Sim, vocês terão acesso. A partir da próxima semana, a gente vai publicar todos os vídeos no LinkedIn da IEB. Então, só peço para que vocês aguardem um pouco, né? Ao início da próxima semana, vocês terão todas as informações no nosso LinkedIn, tá? E estamos chegando ao fim do nosso evento, apenas para lembrá-los da programação dessa semana. Amanhã a gente vai contar com a presença do Rafa novamente para falar dos impactos no mercado de defensivos agrícolas. Na quinta-feira, falaremos sobre o mercado e a tendência dos fertilizantes nitrogenados para 2022. E na sexta-feira, o nosso último dia de evento, os desafios das áreas de suprimentos para 2022. Lembrando que todos esses eventos, eles são às 9 da manhã, são eventos rápidos, claros, objetivos, para que vocês possam tomar decisões rapidamente. Se você ainda não se inscreveu no evento de amanhã, é só entrar no ieb.com.br/webinar. E eu gostaria de agradecer, Rafa, você por participar com a gente, por trazer informações tão importantes sobre o mercado de diesel. Muito obrigada, né? Espero que a gente tenha ajudado as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, Graziela, eu acredito que a gente tenha trazido boas informações para vocês, né? Realmente nós sentimos que o mercado está cada vez mais alvoroçado aí por conta das oscilações de mercado, né? De preços, comportamentos, riscos. Então, nós quisemos trazer um pouco mais do que a gente faz aqui e como que nós podemos ajudar vocês também nessa tomada de decisão. Fico à disposição aí, né, na tirada de mais dúvidas e espero vocês amanhã no nosso webinar de defensivos, que também vai, infelizmente, sofrer com os impactos do petróleo na sua cadeia. Espero vocês lá. Um abraço. Pessoal, eu gostaria de agradecer também a presença de todos vocês, pela participação, pelas perguntas. Se vocês tiverem mais dúvidas ou também quiserem conhecer a nossa ferramenta que acompanha o mercado de diesel, a plataforma Diesel Economics, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail comercial@ieb.com.br ou pelo telefone 19 35 24 92 18. Uma ótima terça-feira a todos vocês e até amanhã.